Boa noite, 9 horas, 30 minutos, dia 7 de maio de 2020, quinta-feira. E a gente está começando aqui mais um vídeo da série Corona Sem Neura. E hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, mas antes disso eu queria falar para vocês os números computados e divulgados pelo Ministério da Saúde aqui do Brasil. A gente está falando de 135.106 casos de pacientes com coronavírus confirmados. Nós estamos falando de um total de 9.146 mortes, mas também estamos falando de 55.350 pessoas que foram recuperadas, que tiveram o diagnóstico e foram recuperadas. Olha só, eu já comecei a conversar aqui com vocês, porque daqui a pouquinho eu vou falar quem vai ser o nosso convidado da noite, se bem que vocês já viram aí nos stories e tudo mais. Boa noite, Fabiane, boa noite, Creuza, boa noite, Steph Marília, Carmo, Tainá, Rosângela, Adriano Ribeiro, boa noite, Aline Maia Oficial, Renata Silva, Silvia Suzana. Vamos lá, olha só. Caneca do dia com chá de erva cidreira, certo? Chá de erva cidreira, pra gente ficar calminho. Vamos lá, Neide, boa noite, Bela, boa noite, Cristina, boa noite, Rivera Paula, eu acho que é isso aí, Rivera Paula Lória, boa noite, Joelma, boa noite, Adri, boa noite, pessoal. Palma, boa noite, doutor André Gasparotto, recebi hoje o seu livro no meu consultório, parabéns. A gente vai falar sobre isso, que é muito importante, a cirurgia cardíaca de peito aberto. Boa noite, Leandro Pelarin, o convidado da noite. Nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é a cirurgia plástica e reparadora em tempos de pandemia. É isso mesmo, porque beleza faz parte. E beleza é algo extremamente importante também. Olha, Renata Silva falando, até que enfim lembrou de mim. Gente, eu lembro de todo mundo aqui, vai aparecendo o nomezinho aqui, ó, e muitas vezes não dá tempo da gente conversar. Olha só, eu vou perguntar para vocês o seguinte, a luz tá legal? Ou eu abaixo um pouquinho a luz, porque agora eu tô chique, eu tô aqui com os equipamentos aqui. Ó lá, melhor assim? Aí, ó, acho que sim, acho que um pouquinho mais aqui, né? Vamos lá. Aê, pessoal. Passamano perguntando, how are you? I'm very fine, thank you very much. And you? Yasmin também, watch your live, Dr. Fernando. Thank you very much. Bom, vamos lá, Leandrão já deve estar pedindo aqui para entrar. Vamos, Dr. Leandro Pelarin, aqui está. Vamos ver o nosso amigo da noite para falar de um tema interessante, importante. Estou esperando aqui ele entrar. Então, a caneca de hoje, ó, ela tem um monte de flores e tudo mais. Todo mundo sabe o quanto que eu gosto de natureza, viu, Leandro? A caneca de hoje, ó, eu escolhi em homenagem a você, que mexe e esculpe. Não vou falar só isso, porque a gente vai falar de cirurgia reparadora também, mas esculpe o corpo das pessoas com toda a técnica, delicadeza e seriedade que eu sei que você tem no seu trabalho. Estou tomando aqui um chá de erva cidreira para ficar calminho, e o nosso papo falar solto e bem bacana. Muito legal, queria agradecer o convite, foi uma honra muito grande estar aqui com vocês e espero poder ajudar bastante aí com um pouquinho da experiência e ajudar a fazer com que as pessoas passem pelo corona sem neuras. Isso. Não, olha, o Leandro, pode passar. O Leandro, ele se formou também lá na Universidade de São Paulo. Você é um pouquinho mais novo que eu, né, Leandro? Mas sim, você era um cara que pensou e estudou bastante para até fazer neurocirurgia, né? Exatamente. E aí, de repente, conheceu a cirurgia plástica e se enveredou de uma forma muito séria e responsável, mas por outro caminho, né? Mas eu tenho uma coisa que eu tenho muito orgulho, que nós sempre fomos muito amigos, e eu trabalhava muito com comportamento, com o professor da faculdade, eu tinha vários livros de neurologia. Professor César Timiraia. Isso. E ele era um grande amigo.
E eu, quando eu decidi, ele falava para mim, você não pode ser neurocirurgião, você tem que fazer cirurgia plástica e vai por aí Ele afora. falava isso para você? Ele falava. E aí, quando eu decidi fazer cirurgia plástica, eu falei, bom, eu tenho esse monte de livro aqui, preciso dar para alguém que vai usar muito bem. E eu te dei de presente, lembra que eu levei na sua casa todos os livros. Sim, pô, como não, como não? Tá tudo comigo. Rengachari, puta, tem um monte, tem um monte, tem um monte. Yassar lembra do E Atlas a de Anatomia de Sarguil, e Yassar. a Sarguil. Tá tudo Com muito cuidadinho aqui, orgulho, ó. serviu, foi um presente que eu falei, esse vai ser usado. Com certeza. Ô, Leandro, vamos falar desse tema bem importante aí, que é essa preocupação que as pessoas têm, porque muitas pessoas já estavam aí num planejamento, numa programação de se organizar para, sei lá, tem uma época do ano que o pessoal faz mais cirurgia plástica, né? Pelo menos aqui no Brasil. Vamos falar primeiro da estética e depois tem um assunto importante aí, um lembrete bacana para a gente fazer em tempos de pandemia em relação à reparadora. Mas tem uma época do ano, na verdade, que acaba sendo o escolhido para as pessoas que desejam fazer alguma cirurgia plástica, principalmente a estética, né? E a época do ano não é essa? Agora a gente começa a ter um aumento em épocas normais. As pessoas nas áreas tropicais, abaixo do Equador, elas começam a ter uma maior procura. Então, o nosso número maior ele começa final de maio, começo de junho, dando um pico em julho, né? Então, muita Então, gente ou estava... seja, é agora, né? Seria agora, né? Seria Exatamente. agora, né? E agora é uma época que o consultório fica muito agitado nesse momento, porque as pessoas vão programar a vida, né? Então, elas, assim, o número de consultas aumenta muito, e as pessoas querem se organizar para fazer essa cirurgia em julho, e aí para ficar bem para o final do ano, na verdade, né? Leandro, é isso que eu ia perguntar. Por que esse motivo? É porque é férias de julho? É porque é mais frio e é melhor fazer uma cirurgia plástica no inverno? Ou porque eu tenho tempo de alguma forma, me preparar para passar um próximo verão aí, o verão de 2020, 2021, já bem bacana, assim, com o corpo do jeito que eu quero? É um conjunto de coisas, Fernando. A gente tem um critério histórico. A cirurgia plástica, a estética, ela é relativamente recente para a medicina. Então, a gente está falando a gente teve um boom disso no começo dos anos 80, né? E nessa época se tinha uma cultura de se fazer no frio, no inverno, por conta da recuperação ser um pouco melhor. Hoje em dia, a gente nota que isso não é o maior responsável por isso, tá? Isso não faz muita diferença. O que a gente percebe é exatamente o nosso calendário. As pessoas preferem pegar as férias de julho, a família pode cuidar das crianças que estão de férias, não precisa ter deslocamento para a escola e vai por aí afora. E elas ocupando esse espaço, no final do ano, onde é umas férias que no final do ano as pessoas, normalmente os filhos têm férias mais longas, eles querem fazer viagens mais longas. Muita gente gosta de viajar para a Europa ou para fazer algumas viagens importantes, ela quer estar bem naquele momento. E principalmente para o verão, que você quer passar Natal, Ano Novo. Hoje a gente tem muita gente que vai para a praia e quer passar bem. Então ela quer ter esse tempo de recuperação para estar junto da família e se sentindo melhor também. Agora, olha só, Leandro, a gente está num país aqui que é respeitadíssimo em termos de cirurgia, em várias áreas da medicina, mas em Sim. termos de cirurgia plástica, a gente tem aí o nome do professor Ivo Pitangui, né, que, de fato, quando você está fora do país e o indivíduo lembra de Brasil, ele lembra de muitas coisas, né? Então, lembra do Pelé, lembra do Ayrton Senna, não é isso? Lembra do futebol do Brasil. Bom, lembra do monte do samba, do carnaval, mas assim, com muito respeito e muita admiração, o pessoal também lembra muito do Muito, professor Ivo muito. Pitangui. Até mesmo hoje aqui no meu Stories, eu estava lendo o jornal, aí sempre tem uma coisa muito bacana, assim, eu vou lá e faço, eu coloco no Stories assim, olha pessoal, presta atenção nisso aqui, é legal. E nessa época do que a gente está passando, sempre alguma coisa chamando atenção para alguma coisa da pandemia, né? Mas eu falei, não, dessa vez eu vou contar uma outra coisa. E aí eu vou te falar de quem que eu falei e de quem que eu lembrei, e lembrando de você e do professor Ivo Pitangui. Estava vendo ali o Tom Cruise, isso já foi confirmado pela NASA. Ele está dentro de um projeto para gravar um filme no espaço, fora da atmosfera terrestre.
E se isso der certo mesmo, ele vai ser o primeiro ator de Hollywood que de fato vai ter cena, que vai para o cinema por conta disso. E eu sei que tempos atrás ele veio para cá e parece que talvez tenha sido submetido por por algum procedimento estético com o professor Ivo Pitangui. Aí eu falei, puxa vida, e bem hoje eu vou falar de cirurgia plástica com o Leandro Pellarin, tudo a ver, né? O Pitangui, ele foi assim, eu brinco que todo cirurgião plástico brasileiro tinha que ter um quadro dele, porque ele é o responsável pelo todo o nosso respeito e por formar grandes escolas no Brasil. Eu acho que o brasileiro, a gente tem que ter orgulho de algumas pessoas aqui, algumas figuras, né? A gente tem Ayrton Senna, que foi uma pessoa ímpar no que ele fazia. Na medicina, a gente pode falar várias pessoas, e o Pitangui foi um deles, realmente. Ele foi um gênio extremamente criativo na época dele. Ele conseguiu desenvolver 1 milhão de técnicas de tudo que você olhar, é muito interessante. Me chamou a atenção na época da residência, no começo dos anos 2000, que tudo que eu ia procurar de alguma técnica tinha algum trabalho dele na década de 80. Era um negócio inacreditável. E uma coisa muito interessante, porque ele era do Rio de Janeiro, mas a gente não viveu isso aqui em São Paulo. Ele vinha gente do mundo inteiro conversar com ele, e eu tive uma primeira impressão quando eu fui fazer estágio nos Estados Unidos, e é muito interessante que lá ele é completamente endeusado. Endeusado, né? Endeusado. Por mérito. Endeusado. Ele é um deus. Mas a galera vinha, né, para operar com ele, não? Vinha muito. Ele tinha uma clínica enorme na rua, em Botafogo, e vinha gente do mundo inteiro. Ele foi um dos chefes do centro de queimados do hospital, de um hospital no Rio de Janeiro, e ele foi muito famoso nisso, tinha uma equipe muito grande. Realmente o tratamento, e ele era uma pessoa muito, muito humana com os pacientes. Os pacientes adoravam ele, né? E muito criativo. Então, e não tinha preguiça de transmitir o conhecimento. Então, acho que essa confluência de fatores fez com que ele se tornou tão importante na história da cirurgia plástica. Mas olha isso é só, muito Leandro, interessante. olha só, até a Isabel Miranda aqui, 18488, esse aqui é o nome dela aqui no Instagram, ela falou o seguinte, ó, na Suíça é igual, falam muito dele. Isso é ao redor do mundo, né? Ao redor do mundo. Realmente ele fez história e deixou aí um legado muito grande para a cirurgia plástica aqui do Brasil. Agora me fala uma coisa, Leandro, a gente já entendeu aí essa questão de que o momento seria esse, né? E, enfim, a gente não sabe direito quanto tempo toda essa situação que está demandando uma atenção especial de toda a sociedade, né? Estou falando da pandemia, vai durar, mas o verão vai chegar e a gente acredita que até lá tudo isso já tenha passado e provavelmente a gente tenha um verão aí normal e tudo mais. E como é que fica nesse momento agora a cirurgia plástica, né? Quais são as orientações, quais são as preocupações, qual a sua orientação como profissional? Eu esbarro um pouquinho na parte da cirurgia plástica quando eu opero os bebês que têm crânioestenose. Sim. Só que existe a questão do time, porque o bebê com crânioestenose é interessante que ele seja operado logo com 6 meses ou assim que ele atinja 6 quilos, então é no primeiro ano. Tem uma questão estética, sim, mas tem uma questão funcional, por compressão do tecido cerebral e tudo mais, né? Então, assim, a gente faz a cirurgia. Mas e a cirurgia plástica estética? Porque a sensação que a gente tem, às vezes, isso pode ser bom ou ruim, e às vezes muito mais ruim do que bom. Você liga a televisão e, pelo que falam, parece que está saindo doente pela janela dos hospitais com coronavírus. E a gente sabe que não é verdade isso, né? Existe sim uma preocupação, existe uma questão de leitos e tudo mais. Mas a realidade não é essa, né? Pelo menos não em todos os hospitais, não em todas as cidades. E a gente está falando aqui da maior cidade de São Paulo, e nos hospitais, não os hospitais públicos, os hospitais de campanha, mas os outros hospitais maiores de grande porte com infraestrutura, nós sabemos que a realidade não é essa. Então, frente a tudo isso, assim, qual que é a orientação que você daria para as pessoas em relação a esse momento? Olha, eu estou com uma cirurgia plástica programada, está tudo bem, ninguém tem coronavírus aqui, meu médico fala que é seguro, o que eu devo fazer?
Acho essa colocação fantástica, porque a gente está. Eu estou vivendo muito isso no consultório, porque eu estava com uma programação extensa nesses últimos meses aí, e tudo foi mudado, as pessoas tiveram que mudar totalmente a sua rotina. O que eu vejo, acho que eu vejo que quem está participando da live, a gente tem gente do mundo inteiro e tem gente de todas as partes aqui do Brasil, a gente está no maior centro de São Paulo e a gente tem acesso aos melhores hospitais daqui, que a realidade é diferente do que a gente vê na mídia. E o que eu noto hoje é que nesses hospitais eu não tenho nenhum conflito de interesse, mas eu faço minha prática mais no Einstein, tenho amigos muito no Sírio também. Os números foram muito baixos, eles se prepararam para um número extremamente alto de doentes para que eles chegassem se preparando, achando que ia ter um número alto. E esse número foi 25%, 30% no pico desse número, e que foi dia 10 do mês passado, o pico na UTI, que foi de 63 pacientes. Eles tinham se preparado para 300, 350 pacientes graves. E esse pico, essa curva já está caindo. Então, hoje, o que a gente tem que pensar também? Essa curva está caindo e ela é uma coisa que acho que o corona sem neuro é exatamente isso. A gente vai ter que aprender a lidar com isso, porque nós não estamos falando de um tsunami que passou ou um terremoto e que ele aconteceu e ele vai crescer e a gente vai voltar a trabalhar. Então, o que está acontecendo? Eu participei bastante dessa montagem de fluxos para se voltar e para se voltar à rotina normal quando a gente estiver mais liberado. Então, o que os hospitais estão fazendo hoje? Está se repetindo. Fluxos completamente separados. Nestes hospitais, a gente consegue fazer isso. Então, você tem o fluxo dos pacientes com suspeitas de doença respiratória e os fluxos dos pacientes que não têm suspeita ou que estão lá para fazer exame, para fazer uma cirurgia, que seja ela qualquer que ele tinha programado ou que ele precisa fazer. Esses pacientes estão entrando por lugares diferentes, centros cirúrgicos separados, e no hospital que eu trabalho, eles estão colhendo o exame para 2 dias antes, para saber se esses pacientes estão assintomáticos, mas têm o vírus e podem se passar. Isso está fazendo com que a rotina comece a voltar. 2 preocupações que motivaram isso. As pessoas não deixaram de ficar doentes, Fernando, concorda comigo? As pessoas continuam tendo problema de coração. A gente se preocupa muito com isso, com esse segundo pico aí, porque está todo mundo correndo para uma coisa só e esquecendo uma outra. E o nosso país é grande, continental, e até a Iraci Monteiro fez uma colocação aqui. Não será porque os casos atingidos a classe média e baixa, a sensação que eu tenho é que assim, a gente tem 2 sistemas de saúde que se complementam, a gente tem a saúde suplementar, que é uma, e a gente tem o SUS, que faz atendimento a todo o povo, que é outra. A realidade nossa é essa. E a sensação que eu tenho, até olhando os números e tábuas, houve um momento em que passamos essa experiência nesses hospitais da saúde suplementar, e a sensação que eu tenho é que agora a rede pública, para aquelas pessoas que não têm condição, quer seja social, econômica, financeira, e não participam disso, estão vivenciando, e talvez num tamanho e numa escala muito maior, não tirando aí a possibilidade até desses hospitais privados e tudo, de alguma forma colaborar com isso, né? Mas a realidade ela é mais complexa do que o que é falado na televisão. Porque a televisão simplesmente fala uma coisa de massa e do tipo, ó, engole aí porque é isso. E você fala, não, pera, a situação ela é diferente como é diferente o nosso país. Eu concordo, acho que a pergunta que ela falou, eu acho que é exatamente, eu acho que a gente está vivendo 2 realidades diferentes. E realidades que trouxeram informações que são verídicas. Então a gente tem 2 polos, a gente tem um polo privado e um polo que depende da saúde pública, que a gente tem hospitais excelentes na nossa saúde pública, só que é um número de pessoas muito grande, e eles se exacerbou e se mostrou que quarentena bem feita achatou a curva, só que diminuiu o número, a nossa qualidade de atendimento foi excelente, só que agora a gente tem uma outra realidade. A gente tem um número de pessoas que não tem possibilidades de se ficar
tão quietos, tão restritos em casa, se sujeitam a pegar essa doença um pouco maior. Então, o grande problema é que a gente vai ter voltas em etapas diferentes. Então, se você conversar com o pessoal do interior, a incidência é muito baixa, nos epicentros a incidência é muito maior. Frente a isso, qual que é a minha opinião e o que eu tenho notado, e eu participei um pouco disso. Algumas regiões, em alguns lugares, vai se permitir voltar um pouco em uma velocidade diferente. E os hospitais grandes estão percebendo que isso não é estatístico, isso não tem números que se provam, mas muitas pessoas estão com medo de ir nos hospitais por conta da mídia. Então você se vincula sempre em lugares piores. Nas regiões que estão menores, as pessoas deixam de ir para o hospital, não fazem exame, não cuidam de... E o que está acontecendo? Os doentes estão chegando mais graves de outras doenças. Frente a isso, o que o hospital fez, agora juntando um pouquinho? Fez esse fluxo para que as pessoas que precisam e que acham que é o momento de se fazer, vão para o hospital e vão continuar o seu tratamento ou sua investigação e vai por aí afora. A cirurgia plástica nisso tudo, eu acho que ela tem vários quesitos. Acho que a minha decisão e a recomendação dos órgãos é assim. A cirurgia plástica ela é uma especialidade muito ampla. E o que eu levo no meu consultório e o que eu tenho recomendado para os pacientes é que tem que confiar no seu médico e não fazer cirurgias que geram intervenções e respostas inflamatórias muito grandes. Cirurgias extremamente longas, cirurgias que vão gerar processos inflamatórios que podem imunossuprimir esse paciente. Então, isso eu acabo não fazendo. Você diz cirurgia de grande porte, né? Então, grande porte. Uma grande lipoaspiração, eu estou imaginando coisa que você vai falar. Ou então, mas e rinoplastia? Porque se você parar para pensar, essa questão do coronavírus é bem nessa região onde existe a questão da transmissão. A transmissão, então, o que acontece? Existem vários trabalhos, você tem lido bastante sobre isso, os trabalhos, eles são informativos, mas a gente não tem uma casuística longa, a gente não tem o desenho dos trabalhos é muito complexo, o exemplo aquele da cloroquina, o primeiro da cloroquina. O que a gente sabe é que, claro, se você tem um paciente que ele tem uma infecção presente e você vai operar aquele sítio que está operado, a chance de transmissão é maior. Só que o que acontece? Se você pegar um paciente que ele não tem queixa respiratória, que você colheu um PCR, se você colheu um PCR bem com um exame adequado, e esse paciente não tem isso detectado, a chance dele transmitir para a equipe médica é muito baixa. E a chance dele estar contaminado é muito baixa. Então, hoje, você pode sim. Então, a tua colocação foi excelente. O que a gente tem feito hoje em dia no consultório? Cirurgias que a gente chama cirurgias faciais, rinoplastia, pálpebra, contorno de face. Isso são cirurgias que você consegue fazer. A recuperação é pequena, a resposta inflamatória é baixa. Você consegue ter alta no mesmo dia. Cirurgias de corpo pequenas também. Inclusões de próteses de mama. Lipoaspirações. Eu só não pode ser muito grande, tem que ser uma coisa bastante pequena. Isso é muito importante, essa colocação, que entra de novo, eu gostei muito do tema das suas discussões, que é a falta da neura. Porque o que vai acontecer com a gente? Nós, infelizmente, enquanto a gente não tiver uma vacina, que isso a gente é muito difícil especular quanto tempo isso vai ter. Olha, eu vou te falar, Leandro, isso a gente descobriu aqui, numa live que a gente fez na segunda-feira com o Gustavo. O Gustavo é um pesquisador brasileiro da vacina brasileira que está sendo desenvolvida. Ele falou, Fernando, de boa, algumas informações importantes. Meus filhos pequenos perguntaram, pai, pergunta se vai ser aquela vacina de gotinha ou vacina de injeção. Ele falou, certamente vai ser de injeção. E segundo, uma vacina para ter todos os critérios de segurança, de eficiência, de eficácia e tudo mais, assim, no mundo ideal, que é esse que a gente está vivendo, para quem trabalha com isso e trabalha com pesquisa, esse ideal por quê? Porque está todo mundo preocupado injetando dinheiro para que aconteça, porque o processo é caro. Ele falou, brincando, vai estar disponível no segundo semestre do ano que vem. Então, assim, e eu vou te falar, eu li um negócio do jornal, não vou lembrar aqui a autora, né, discutindo, eu posso imaginar que o pós-pandemia vai ser muito semelhante com o pós-11 de setembro ali das Torres Gêmeas.
Eu vou falar para você, Leandro, eu discordo, porque assim, a Torre Gêmeas teve começo, meio e fim. Essa A pandemia, gente não sabe. ela veio para provocar, ela parece que meio veio para ficar. É uma doença crônica, uma doença arrastada, né? Em termos de doença, eu digo, em termos de manifestação em toda a população. Então, se a gente não tirar a neura da jogada, a gente vai ficar travado dentro de casa, achando, assim, num mundo infantil, que vai existir um dia que vão tocar um apito na rua, ou a televisão vai falar, ó, pode sair, tá liberado. Cara, não vai existir isso nunca. E eu não vejo ninguém comunicando isso. Eu fico extremamente preocupado com isso. Fala, galera, a gente vai ter que se adaptar com um novo normal. Ah, quando vai ter o novo normal? Cara, o novo normal é agora, não vai ser amanhã, é agora, é isso aqui. É isso aqui. Eu compartilho, acho que até abrir para que se as pessoas também compartilham com isso, porque a minha impressão, eu vivi um momento, quando eu estava fora, de preparo, qualquer pessoa que viveu um preparo de uma cidade que vai passar um tornado ou um tufão, entende isso. Então, assim, todas as lojas fecham, você fica em casa, pega mantimento, as lojas põem proteção em tudo, protege a sua janela e vai poder passar entre 3 e 7 dias e todo mundo em casa e ninguém sai na rua. É um estresse muito grande, porque é uma coisa catastrófica, pode ter uma potencial catastrófica, mas na hora que ele passou, você abre a janela e nós não vamos ter isso com a situação que a gente está vivendo. Então a gente vai ter, porque também existem danos colaterais disso tudo, que a gente não consegue medir. Um eu acabei de dizer, assim, e um paciente que fica em casa, que ele tem uma dor abdominal, que pode ser uma apendicite, e ele demora para ir porque ele está com medo, e a hora que ele chega lá, não que ele vai morrer, não é isso que eu quero dizer, mas assim, ele podia transformar o tratamento daquela doença muito mais fácil. Então, acho que faz parte da nossa comunidade médica a gente ensinar as pessoas a tentar conviver com aquilo. A se proteger usando a máscara, a passar a lavar a mão em casa, a não ficar se aglomerando, mas tentar voltar, porque isso também, isso também vai gerar proteções para a sociedade, de voltar com a vida normal e vai para aí fora. Então, acho que esse é um ponto bastante importante, Fernando. Olha, você viu aqui, ó, a própria Mara, ela se manifestou aqui. Ela escreveu assim, ó, na minha humilde opinião, qualquer cirurgia estética não deveria ser feita nesse momento crítico. Mas é justamente isso que a gente está falando, né? Esse momento crítico, talvez ele seja dure muito e muito tempo, né? Então, ou a gente aprende a lidar com isso e realizar as coisas com segurança, e aí eu acho que tem toda a questão de critério, né, que você está falando, Sim. né? Pô, se você já sabe, você consegue prever se uma cirurgia vai ser muito grande, vai provocar um processo inflamatório muito grande no corpo e vai demandar uma atenção do hospital, até de recurso talvez de terapia intensiva, numa situação mais crítica, e aí, obviamente, esse tipo de paciente, esse tipo de procedimento, a gente, na verdade, vai esperar talvez um momento mais oportuno para ser feito, que talvez não seja também, não vá ter essa situação. Mas os outros, com todo o critério de segurança, e lógico, né? Isso aqui tudo muito bem conversado com o profissional, com o lugar onde vai acontecer o procedimento, né? Enfim, tem que estar tudo redondinho. Pode e deve acontecer, né? Porque senão a gente vai ficar simplesmente parado, né? A cirurgia plástica ela é um pequeno braço de tudo que a gente está falando de saúde. Concordo plenamente que coisas grandes, isso... Mas aí você vai... É questão de você procurar um profissional que você confie e qual o anseio desse paciente e programar uma cirurgia que não vai arriscar, levando em consideração todos esses processos. E o paciente vai decidir se ele vai fazer agora ou se ele vai fazer daqui a um tempo. O que a minha grande questão que eu vejo, que às vezes isso não é uma coisa muito individual, as pessoas que se dispõem a fazer isso nesse momento, elas exatamente é muito repetitivo. O raciocínio que é exatamente esse que você acabou de dizer. Doutor, eu não sei, porque eu acho que eu vou ter que conviver com isso por 6 meses, 1 ano, com esse vírus circulando. E eu vou ter que me proteger do jeito que eu já estou me protegendo. Se o hospital que eu escolher, se o profissional que eu escolher, ele não está me arriscando e as condições que eu vou estar fazendo agora são as mesmas que daqui a 6 meses, isso não está errado. Um outro raciocínio é você fazer cirurgias que podem ser adiadas num hospital que ele está sendo usado para tratar
que ele está super lotado para tratar. Então, você está tirando uma vaga de uma pessoa que poderia ser tratada pela doença, por uma coisa que não é urgente. Aí sim o raciocínio se encaixa. Tá? Mas isso a gente está falando de sistemas de saúde público, ou SUS, e vai por aí afora, que a gente já discutiu isso um pouquinho antes, que isso eu concordo plenamente. Eu acho que nesse lugar a gente tem que priorizar o tratamento da doença do Covid. E tem uma coisa... Sim, fala. Não, tem uma coisa bastante interessante que eu acho que a gente também tem que ver um lado bom, assim, a gente tem visto que os hospitais públicos, os hospitais de campanha, eu participei de algumas reuniões dos hospitais de campanha, a união das pessoas, eu acho que o nosso país ele está se mostrando muito solidário em relação a isso. Exemplos disso, você no HC, eu acho que está tendo, o HC virou um lugar que está voltado bastante ao Instituto Central. Muitos órgãos privados estão mantendo alas para conseguir coronavírus custear separado. Separadamente. Os próprios hospitais, alguns hospitais privados, junto com empresas privadas, estão tocando hospitais de campanha e vai por aí afora. Então, acho que essa união é um orgulho para a gente, porque a gente tem uma mania de achar que as pessoas não se juntam, mas acho que eu me sinto orgulhoso de ver essa união em prol de todo mundo, na verdade. Tá? Isso é bem... Leandro, tem vários comentários chegando aqui. Eu só queria ler alguns aqui que eu acho interessante da gente falar. Olha só. Sbonogoli, é isso aí, Gogli. Isso, ela escreveu o seguinte, perfeito. Doenças e consultas médicas não estão sendo tratadas pelo temor da pandemia. É bem isso que a gente está falando. A Luana falou assim, aí gente, pau na máquina, bora viver. É isso mesmo, bora viver, porque o novo normal é agora, né? Não é amanhã. Não é depois do dia 11, 12, 13, 14, é agora, né? Não tem jeito, né? A gente precisa aprender a viver com cuidado, isso aí. Olha, a Edileuza está perguntando, estou com chikungunya, posso tomar chá de camomila? Tem dia que não consigo dormir no pânico da pandemia. Aqui tem, pode tomar que mal não vai fazer, mas fica atenta aí, né, com as outras manifestações. A Luana está falando o seguinte, existe hospital Covid-free, né? Eu acho que é isso que você falou, né, Leandro? O racional é isso, mas veja, não é porque existe um hospital que não está direcionado para o tratamento do coronavírus, a gente sabe como ele é transmissível, que não pode, na verdade, existir algum caso de contaminação, por isso, todo cuidado é pouco. E a Noemi falou o seguinte, concordo, tenho esclerodermia sistêmica e não consigo, dermatologista, hematologista, que a minha reumato encaminhou faz tempo, faz meses, né? A Beth está perguntando uma outra coisa, posso sair de casa com máscara para visitar meus filhos e netos? Olha só, Beth, poder você pode, o problema é se você deve, né? E como isso deve acontecer, né? A gente precisa ficar bem atento aí, porque existe toda uma questão de transmissão, de evitar o contato, de grupo de risco e tudo mais, né? O que a gente tem orientado muito aqui é, quando a saudade aperta, gente, você que está aí na live aí, você tem um celular e você tem jeito de conversar com as pessoas através aqui dessa telecomunicação. Então você consegue ver a pessoa, falar a pessoa, use e abusa disso aí, porque o cérebro entende isso como uma forma de você massagear a saudade. Bom, um monte de coisa vindo aqui, um monte de gente escrevendo as suas opiniões. A Maria Paula, olha só, acho que depende do nível do incômodo estético de cada um. Devemos pensar se de fato é necessário. Agora, exatamente, a Débora, a super Débora, que trabalha comigo há muito tempo, ela não gosta que eu falo que trabalha comigo há anos, mas que trabalha comigo faz muito tempo, está dando um tchauzinho para você aqui. Eu acho que você já conhece ela, né, Leandro? Sim, tem as meninas. Um abraço, Débora. Um monte de gente chegando aqui. Ô, Leandro, mas eu queria aproveitar aqui o momento agora para falar sobre uma outra parte. Então, da cirurgia estética a gente já entendeu. É bem agora que geralmente as pessoas fazem a cirurgia, porque elas estão pensando geralmente no verão. A gente está num momento diferente que requer profissionalismo, ou seja, tem que ser gente boa mesmo, e também paciente que está entendendo o que está acontecendo para fazer o seu procedimento, mas não é um critério de, olha, não faça jamais, porque na verdade não é isso que a gente está observando e não é isso que a gente tem aí nos hospitais e clínicas especializadas, né?
Mas tem um outro lado da moeda. Então, assim, pela questão da pandemia, existe essa questão de utilizar o álcool em gel para fazer a higiene da mão, além do que a gente muito fala, né, que é lavar mesmo a mão com água e sabão da forma adequada para prevenir, principalmente que o problema não é só a mão, é a mão que vem na boca, vem no nariz, vem no olho e assim sucessivamente. E recentemente foi até liberado aí algo que não se podia antes comercializar, que era aquele álcool líquido que as pessoas muitas vezes usavam até para acender churrasqueira e tinha aqueles acidentes horrorosos, né? Horroroso. Que a pessoa acabava se queimando, tudo. Mas frente à necessidade da higienização, porque outro dia a gente conversou aqui com uma enfermeira top, a Giovana, ela falou, Fernando, uma notícia boa. Você conhece a Giovana, né? Ela Sim. já trabalhou lá no Oeste e está com a gente agora lá no Hospital Infantil Sabará. Ela é ótima. Ela falou assim, Fernando, o coronavírus é um vírus sem vergonha. Eu falei, mas como assim? Tá todo mundo com medo e pandemia? Ela falou, pois é, se todo mundo fizer a coisa direitinho, ele é um vírus que é bobo, é fácil de ser exterminado e removido. Ele é transmissível, sim, mas ele responde às práticas usuais que a gente tem de higiene. Mas frente a tudo isso, foi liberado aí o bendito do álcool líquido, altamente inflamável, frente à necessidade que se viu. E aí eu fico preocupado, e aí eu queria que você mesmo falasse, como cirurgião plástico, a preocupação que existe com isso, porque a preocupação não é o ressecamento da pele, não. A preocupação são queimaduras, né, que podem acontecer por conta de acidente. Fala um pouco para a gente dessa parte da cirurgia plástica, reparadora, e principalmente, né, prevenir é melhor que remediar. Como que deve ser a prevenção disso aí, Leandro? Não tenho dúvida. Acho que isso é muito importante porque é um hábito relativamente novo. A gente que é médico, a gente tem uma mania disso. Nos hospitais tem muito álcool, então na hora que você vê aquela maquininha, todo mundo que vê, parece que ela te puxa para você passar o álcool na mão. Agora, o grande problema, né, disso é que a gente está tendo um uso muito grande do álcool em ambientes que não são de trabalho, ou que não teriam risco, entre aspas. Então, você usar álcool gel num escritório, dentro do teu escritório, dentro de um hospital onde você não tem nada com risco inflamável. Agora, o que a gente tem notado é que algumas estatísticas mostram que subiu até 25% a incidência de queimaduras em mão. Por quê? A gente está usando muito álcool dentro de casa. Não se diz Então, agora, nessa época. Então, você nessa falou um número, época, ou seja, é número atual. 25% é muita coisa. É É, muita coisa. E o que que tem, o que que acontece? O que que é muito comum? Você passa o teu álcool gel ali, então, e você vai fazer alguma atividade, independente, ou você vai mexer no fogão, você vai fazer algum alimento, independente, ou se você faz por necessidade, ou se você faz porque você está ali na tua quarentena e quer fazer alguma coisa diferente. Só que assim, o álcool gel ele não combina com isso. Então você está com o álcool gel, você nem viu, você passou ali naquela tua bombinha de álcool, e você vai mexer no fogão, por exemplo. E isso ele é extremamente inflamável. 80% de álcool e os outros 30% é água e outros componentes para deixá-lo com esse aspecto em gel. Então, a primeira recomendação que a gente tem é se o álcool ele é muito importante para você levar ele no bolso, para quando você está fora da sua casa, e você lançar mão dessa higiene. Agora, dentro de casa, sempre que você puder lavar a sua mão com água e sabão, o vírus ele morre também com o sabão, então ele é tão efetivo quanto, e você elimina muito risco quanto a isso. Outra coisa é a gente, tabagista, né, que passa o álcool Olha, e uma também informação importante que você está tem que falando. tomar muito cuidado com isso. Crianças, então assim, se você está levando o seu filho para algum lugar, mesmo fora, você passar a mão, você passar na mão dele, você passar e você fazer a limpeza. Primeiro que ele não sabe muito bem como fazer, a técnica, passar bem. E segundo, evitar que você passe isso em momentos de risco, frente a alguma área com fogo. Eu acho que basicamente isso. Acho que esse é o ponto importante. Agora, Leandro, me fala uma coisa assim, dica prática mesmo. Vamos supor, a pessoa passou o álcool e por algum motivo ele está inflamando, está na mão dela ali, está pegando fogo na hora. O que a pessoa deve fazer? Esse é um dos pontos bastante importantes, porque não sei se você viu que saiu um vídeo, ele deu uma viralizada na internet, que alguém colocou o álcool gel dentro de uma vasilha e pôs fogo, e ele não, você não vê a chama. E aí a pessoa pega um papel e põe assim, ele pega fogo.
né? Então tem que se tomar muito cuidado, porque às vezes você não vê a chama do álcool em gel, tá? Coisas muito simples. A gente pegou fogo, sentiu que aquilo queimou, lavar com água corrente em grande quantidade, deixar a ferida muito limpa. E claro que aí a gente vai entrar numa queimadura como um todo. A gente tem 3 graus de queimadura. Primeiro grau, que é aquele vermelho que quando você encosta em alguma região, que ele só fica muito dolorido, mas não chegou a formar uma bolha. Isso é tratamento com hidratantes e analgésicos normais. O segundo grau, que é quando você tem a bolha. Aí, daí para frente é interessante procurar um médico, tá? Quando Mas tem o primeiro, bolha, isso, a partir da bolha é o segundo grau. O terceiro grau, ele é quando fica uma região que você não sente nada. Esse que é o grande problema do terceiro. Anestesiado. Isso, Quer dizer, porque a pessoa não tem um desconforto da quando mas aí é perigoso porque a terminação nervosa lesou. Exatamente. Aí a gente entrou na sua área, porque assim, o que acontece? Quando tá aquela parte vermelha bastante dolorido, é uma queimadura de primeiro grau, hidratação e limpeza e analgésico resolveu. A bolha, ela é uma queimadura um pouquinho mais profunda, a parte mais superficial se destacou. Cuidado simples também. Por isso mas é legal você procurar o médico. Hoje você tem alguns detalhezinhos que você pode cicatrizar isso mais rápido. Normalmente não traz grandes consequências uma queimadura de segundo grau superficial. A queimadura de terceiro grau ela já precisa de cuidado. As queimaduras em mão, elas não colocam a vida das pessoas em risco igual a outras queimaduras, porque a área é muito pequena. Só que, ao mesmo tempo, elas podem gerar, você pode ter sequelas muito importantes por conta da alta mobilidade que a gente tem. Então, uma pequena retração pode te gerar. Então, ela é muito importante prevenir. Muito importante, tá? Agora, Leandro, falando sobre esse assunto aí, as pessoas precisam ficar muito atentas em relação a isso, porque às vezes vão querer combater, aí ou fazer uma higiene muito radical, às vezes desnecessária, né? Então se expondo a um risco complicado que é perfeitamente evitável. Então a maior indicação do álcool em gel é quando você vai para algum lugar que você acredita que não vai poder ter acesso ao processo de higienização da mão, mas em casa principalmente água e sabão. Lembrando disso, né? Quando você já tem bolha, a queimadura foi de segundo grau, e quando você tem áreas que você não sente, aí sim é perigoso, e aí você precisa procurar uma unidade de emergência, alguma coisa assim, porque certamente alguma coisa diferente vai precisar ser feita. É isso, né? Tem uma coisa bastante interessante, Fernando, que acho que poucas pessoas falam, que na verdade, na época da quarentena, que nós estamos todos em casa, todos se protegendo, e toda a família, e criança pequena, e muitas crianças pequenas, e a família toda com seus afazeres ali, e as crianças pequenas em ambientes fechados, com estresse, elas começam a ter necessidade de exploração. E isso é um risco muito grande para a população, porque a gente tem os maiores índices de queimadura em criança por escaldo, que é quando a criança ela sobe ou o fogão ou a mesa do café da manhã e puxa algum líquido quente naquela região. Proteger fios, porque as crianças adoram ficar mexendo, então queimaduras elétricas são muito frequentes nessa região. E queimaduras químicas, tentar afastar os produtos de limpeza de áreas que os meninos podem explorar também. Acho que isso é muito importante, porque está todo mundo confinado, está todo mundo tentando trabalhar, está uma cuidando de uma coisa, outro fazendo outra coisa, e as crianças elas vão fugir e você não vê tudo. Então, o melhor remédio para isso é prevenir. Cuidado com as coisas líquidos quentes, cuidado com fio, cuidado com produto químico, e isso é o melhor tratamento. Tá? Leandro, eu vou pedir licença para você só um pouquinho aqui, eu vou ler uma mensagem, porque eu sei que tem uma mãe aqui que tá um pouco angustiada, né? E como o Dia das Mães é domingo, eu faço questão de responder isso aqui em respeito a você e a todas as mães. A Luana Romão está falando o seguinte: doutor, meu filho está com suspeita de escafocefalia, marquei consulta com o senhor para a próxima semana, meu filho já tem 10 meses, ainda dá tempo de fazer cirurgia nele? Me ajude, diga alguma coisa, eu preciso com urgência passar com o senhor, tá. Olha só, e outra coisa, porque ele já é tarde, não vinham percebendo o formato da cabecinha dele 3 meses, mas agora... Bom, é o seguinte, Luana,
Fica tranquila, eu vou pedir para a Débora entrar em contato com você. Se já está marcado a semana que vem, perfeito, a gente vai ver. Passe o Dia das Mães com tranquilidade, que tudo vai dar certo. Eu falei aqui cirurgia com 6 meses, 6 quilos, até mais ou menos um ano. 10 meses está dentro e a gente vai te ajudar, tá? Fecha aspas, Leandro. Eu não queria que essa mãe ficasse e que a Luana ficasse angustiada aí nesse período que é tão importante, que é o Dia das Mães, que vai ser um desafio aí de longe, tá bom? Já valeu a pena a live para ela ficar Já tranquila. valeu, já valeu. Ô, Leandro, aproveitando aí que a gente está falando de cirurgia plástica, de estética, de cuidado com queimadura, coronavírus sem neuro e tudo mais, eu queria aproveitar esses últimos minutos que a gente tem aí, da live, esses 15 minutos, para falar alguns conceitos com você sobre beleza, tá? Você sabe que, assim, eu particularmente sou muito visual, então, assim, eu gosto muito de ver a beleza nas pessoas, beleza na natureza, beleza nas obras de arte, isso é algo meu. Cada pessoa tem a sua forma de lidar com essa questão, né? Tem gente que é mais musical, né? Eu particularmente sou mais visual. Então, vira e mexe, eu estou vendo coisas assim, você não vai acreditar. Ontem eu estava fazendo cirurgia na Atlética, deu o intervalo do almoço, eu estava fazendo cirurgia lá no IPQ, deu o intervalo do almoço, fui na Atlética almoçar, porque lá montaram um esquema do restaurante padrão para que cada pessoa fica numa mesa, tal, mas enfim, a gente precisa comer, né, médico? Precisa comer. E passando ali perto do campo, que na verdade está totalmente reformado, bonito, do lado eu vi umas orquídeas que, rapaz, assim, a coisa mais bonita, eu até tirei foto, postei aqui, porque eu falei, cara, isso é muito bonito. Quando a gente olha para as coisas e a gente percebe simetria, isso aciona no cérebro um circuito diferente que dá para a gente um estímulo. Tem alguns trabalhos que mostram isso e dá para a gente uma sensação de pertencimento, de felicidade e assim vai, né? Dizem que, por exemplo, o reino divino é tudo belo, tudo perfeito, tudo harmônico, né? E quando a gente olha também a saúde ela reflete essa harmonia. Por que, quando a gente fala em beleza do corpo humano, então quando você vai ver o rosto de uma mulher ou de um homem, o corpo, o quadril, os seios, por que esse lance da simetria ele é tão procurado? E ao mesmo tempo, quando a gente faz aquelas, não brincadeiras, né, mas se coloca um espelho no meio e reflete a mesma pessoa e dá para ela 100% da simetria, por que daí às vezes ela não fica tão bonita assim? Eu acho que, na verdade, a assimetria, acho que a resposta para isso é que a assimetria excessiva ela destoa, se você parar para pensar. Então, aquele trabalho clássico que você pega crianças muito pequenas e você mostra objetos e figuras simétricos e assimétricos, e as crianças, mesmo sem saber se expressar, elas têm uma preferência por o que é simétrico e proporcional, para a gente também, e ele é mais agradável. Então, se você que gosta de arte, eu gosto muito de arte, você sabe disso, se você olhar várias, fora o cubismo e Picasso e vai por aí afora, mas muitas obras elas tentam gerar proporção, mesmo dentro da obra, se você olhar isso. Independente da fase que a gente está falando. Isso se torna mais agradável. Existem estudos que mostram que figuras em curvas, vírgula, vamos ressaltar o Niemeyer, que ele usou muito isso, elas são muito mais agradáveis e demonstram mais calma, mais paz e mais friendly do que as figuras com bico. Você Então, fala isso, eu imagino, né? Imagina se Brasília não fosse feito daquela forma, né? Talvez, na verdade, ia ser um inferno, né? Só não é porque a própria arquitetura e desenho com toda essa característica faz essa sensação de... Então, Olha só, um comentário aqui, que ia ser a próxima coisa que eu ia te perguntar. A Sbogonoli também está falando a mesma coisa que eu tinha pensado como pergunta para você. Mona Lisa é um melhor exemplo. Leonardo da Vinci não conseguiu deixá-la bela. Agora, falando em Leonardo da Vinci, em homem vitruviano, que para quem não sabe é aquele homem assim, né, com os braços abertos das proporções, e falando em proporção do rosto, qual que é a proporção que existe? E parece que tem uma relação com o número, com o pi, né? Exato. O que é isso?
O que que é isso, O Leandro? pi Explica ele pra se gente. repete, ele vai se repetindo, ele se repete. A gente consegue fazer isso em várias regiões do corpo. Tem uma teoria que você também repete o pi se você pegar os ângulos do caracol e vai por aí afora. Na verdade, o que que acontece? Quando a gente vai estudar face, a gente divide em 3 terços. O terço superior, o terço médio e o terço inferior. Quer dizer, é isso aqui, né? E Da parte de aqui, cima da órbita até a linha do aqui cabelo, aqui até o nariz, aqui até o e até nariz, aqui. e aqui Exatamente. até o queixo. Até o queixo. Quando Então, você e essa proporção, ela deve ser igual. quanto, É isso. quanto mais próximo ela for, melhor. E mais agradável. Faz um exercício, todo mundo, pega pessoas que Isso é você legal. Isso é legal. admira, pega pessoas que você admira muito, que você acha muito bonitas, vê se você consegue uma foto disso, independente de a etnia. Pode pegar afrodescendentes, orientais, caucasianos, e você vai perceber que isso se repete, que eles são muito proporcionais. E a outra coisa é a proporcionalidade no rosto, especificamente. Quanto mais triangular é o nosso rosto, melhor. Quanto mais maçã do rosto eu tenho em relação a esta região, melhor. Mas Porque quando isso eu tanto tenho para homem como para mulher, Leandro? tanto para homem como para mulher, a ressalva, nós homens temos esta região menor, pela nossa própria estrutura óssea. Se a gente comparar crânios de mulheres e de homens, a gente vai jogar a nossa projeção malar é mais para trás. Na mulher, não. Tanto que as mulheres que estão assistindo, quando vão fazer curso de maquiagem, as maquiagens elas ressaltam aqui. Isso é sinal de jovialidade e ela gera mais proporção. Você começa a disfarçar algumas outras regiões. E a linha da mandíbula, né, Fernando? Que isso é muito interessante, porque você ressalta o rosto. Quando você tem a linha da mandíbula bem marcada, você separa isso do pescoço. O rosto vem para E frente, ele se separa. E aí você isso. consegue ver essas divisões melhor. E quem tem um rosto favorável... Então esse é o lance, essa linha aqui bem delimitada Exatamente, e exatamente. amassando o rosto mais pronunciado. Você sabe que Exatamente. assim, né? O neurocirurgião trabalha daqui para cima, né? Então, então, assim, às vezes você pega um crânio e você fala, puta, esse crânio é um crânio de um homem ou de uma mulher, né? O que existe de diferente que a gente sabe é esse ângulo aqui da testa, né? Exato. O homem, ele tem algo parecido como se fosse o para-brisa de um carro. As mulheres, geralmente, isso aqui é mais reto. É Exatamente. mais reto. Isso Agora, está se toda essa discutindo proporção força muito é bacana. atualmente. Isso está se discutindo muito atualmente. Existem centros no mundo por conta das pessoas com os transgêneros, né? Que a pessoa que ela não se identifica. E essa cirurgia, ela é uma cirurgia muito feita quando você em transgêneros que querem ter um aspecto mais feminilizado. Então você vai fazer exatamente isso que você falou. Que interessante. E a proporção lateral, assim, entre distância do lábio, do canto dos olhos, existe também alguma coisa assim? Existem. A gente tem, exatamente, a gente consegue traçar linhas e vai por aí afora, né, na verdade. Então, assim, é muito interessante. O nariz, ele tem, se a gente traçar uma linha entre o canto do olho, o nariz, quanto mais ele estiver dentro desta região, melhor, né? A boca, quanto mais ela estiver dentro da linha médio pupilar para dentro, melhor. Se diz o cantinho do lábio aqui descendo junto aqui da pupila, alguma coisa assim. Exatamente, exatamente. E a parte lateral, a gente tem uma proporção de 2 terços para 1 terço dessa região, aqui para cá. Então, assim, ó, da projeção malar até a linha médio pupilar, 2 terços em relação a isso. Tá? Agora, isso daí é muito interessante, essas proporções, mas são muito interessantes também o formato das estruturas faciais. Isso está se falando muito atualmente, o que o formato das estruturas faciais, vou traduzir, posição dos supercílios, maçã do rosto, ângulo da boca, volume nesta região, porque elas denotam o teu espírito, como você está se sentindo, se você está triste, se você está cansado, se você está preocupado. E com o passar do tempo com a gente começa a ter uma mudança dessas estruturas, e às vezes o que a gente nota dos pacientes, eles falam, doutor, eu não estou cansado, eu não estou bravo, e as pessoas me perguntam. Então é muito interessante, porque às vezes você faz isso aqui,
e você tira totalmente esse estigma. Então, esse ar, essa comunicação isso. que Então, vai... por que que eu tô levando para esse lado? Às vezes não é só a proporção que você olha. Existem, a cada 10, isso parou, isso parou há uns 8 anos atrás, mas na década de 80 e 90, a Time, se eu não me engano, ela, a cada 5 a 10 anos ela lançava a capa. Eram pessoas muito bonitas da astros famosos americanos, e eles faziam aquela brincadeira que eles pegavam e faziam duas metades, né? Ele pega um programinha, você corta aqui e você faz as duas metades. E eles eram completamente diferentes, e eles também pegavam um programa e falavam assim, como que seria, você citou o exemplo do Tom Cruise, como seria o Tom Cruise se eu usasse milimetricamente as proporções faciais? Ele seria mais feio. Isso é muito interessante também. E aí entra um dado que eu acho muito importante, que são o que a tua imagem visual representa para as pessoas. Se você está feliz, se você é simpático, se você está cansado. E o que acontece? Essas proporções faciais, elas são feitas com a gente parado, sem ter expressão. E a gente nunca está assim. Sim. Então, A gente sempre está sorrindo. sorrindo. Aí que está o grande lance. Então, assim, você pega uma pessoa extremamente simpática, extremamente agradável, e que tem isso aqui muito baixo, aqui, e desse jeito, ele te passa a imagem que ele tá cansado, e que ele está bravo. A hora que você faz isso com ele, aí ele mostra o que ele realmente é. Então, acho que é uma conjunção de coisas. É proporção, é números, e é o estado de espírito das pessoas, mostrar o que a gente tem aqui dentro, fazer com que bate com o que a gente tem aqui fora. Acho que é mais ou menos isso. Você está falando uma coisa bem interessante, né? Imagina que você está num supermercado, aí você quer tomar um determinado suco de laranja, mas ele está dentro de uma caixinha de suco de uva. Puxa vida, eu sou laranja, eu quero me mostrar como isso. Não. E aí você faz pode fazer uma adaptação, pode fazer uma correção, alguma coisa assim, que a expressão facial ela comunique melhor o estado de espírito da pessoa, né? Porque muitas vezes essa briga que acaba existindo. Pô, Leandro, você deu uma super aula aí, viu? Muito legal obrigado, tudo isso que você falou. Foi um prazer aí, foi muito bom. legal. Não, e é bom a gente falar também de temas que são tão importantes, e no momento desse em que está todo mundo só falando de uma conversa só, a gente já entendeu que o coronavírus é um desafio mesmo, e a gente precisa, de alguma forma, estar sempre prestando atenção, de uma forma ativa, com todo o respeito, com toda a atenção, mas a vida não pode parar, né? E tem alguns aspectos que precisam ser contemplados sempre, né? Leandro, olha só, entrou mais aqui alguns comentários, acho que a gente tem mais 2 minutinhos para a gente falar. O Diogo Portugal falando aqui, grande doutor Fernando, preciso esticar os pés de Chester. É isso aí. Olha só, lembra meu ex, falando que você... Ai, meu Deus, aqui sou eu, vamos para lá. Vamos para outro aqui. O oriental é mais sem expressão facial, é o que a Patrícia escreveu aqui. Você acha que eles têm uma expressão facial um pouco diferente dos caucasianos ou não necessariamente? Na verdade, o oriental ele expressa menos as emoções, não que ele se expressa menos do que o ocidental, mas ele tem potencial para né? Tanto que os coreanos são orientais e eles são bem diferentes. Eles expressam os sentimentos muito mais espontaneamente do que os chineses e japoneses. Olha só, o Pauê dizendo que adorou aqui a live, que está sempre com a gente, dando parabéns. As pessoas perguntando se a gente vai salvar a live. Então, assim, a live ela fica 24 horas aqui disponível. E como, bom, vocês estão percebendo, né? A gente está em cada bate-papo aqui trazendo informações novas, pontos de vista diferentes, importantes aí para essa nossa nova realidade. Então eu vou salvar essa live, vou passar para o Leandro também, e depois eu estou subindo ela, viu, Leandro, no YouTube, porque aí fica a longo prazo e as pessoas podem ter acesso a toda essa informação. Eu vou... acho que é isso aí, é isso aí, é muita pergunta, gente. Se não deu para responder alguém, viu? Vocês desculpem a gente consegue discutir e explicar depois, é só escrever para a gente aqui. Leandro, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição e pela sua simpatia em explicar tudo isso que é tão importante. Eu tenho certeza que aqui muitas mulheres, homens e pessoas ficaram pensando, puxa vida, né? O que será que eu posso fazer para ficar mais bonito e
como é que eu faço para lidar com isso, com essa realidade do coronavírus e principalmente aí esse cuidado que você ensinou que todo mundo tem que ter em relação à prevenção das queimaduras. Lembrando que as mãos, por mais que a superfície seja pequena, ela tem uma funcionalidade muito atrelada com uma boa cicatrização. Enfim, todo mundo tem que se cuidar. Obrigado, viu, Leandro? Eu que te agradeço, eu queria te agradecer o convite, acho que só aumenta a minha admiração por você, e acho que esse papel que você está fazendo, acho que todos nós temos que fazer um pouquinho, que é preparar as pessoas, porque a gente não está falando só de um vírus, a gente está falando de uma situação em que o vírus é uma parte da situação, e quanto mais a gente se preparar, eu acho que a gente vai conseguir juntos sair disso aí, em breve estar no nosso novo normal aí, e seguros, que é o mais importante. É isso um aí. abraço aí para todos e um grande abraço aí para você. Muito uma oportunidade ímpar estar aqui com você. É isso aí, Leandro. Uma boa noite para você. Beijo no coração de toda a família e até mais. Abraço para Tchau. todos. Abraço para todos. Abraço. Tchau, tchau, pessoal.